Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde, boa noite já, né? São 7 horas da noite. E mais uma vez eu aqui, Reginaldo, pastor Reginaldo, com seu programa Antes que Adormeça. E hoje eu quero trazer um tema que muitos de nós ainda sentimos por aquilo que nós perdemos ao longo da nossa jornada. Alguns de nós éramos apegados a alguma coisa, algum objeto ou alguma pessoa que nós perdemos ao longo da nossa jornada e que nós carregamos sobre nós esta dor. E eu quero falar um pouco sobre isso à luz da Bíblia, o olhar de Jesus sobre a perda. Jesus, em seu ministério terreno, demonstrou uma profunda empatia pelas pessoas que experimentavam perdas na sua vida. Ele chorou com Maria e Marta pela morte do seu próprio amigo, considerado amigo, Lázaro. João 11:35, você vai ver esta história. E Jesus também ressuscitou o filho da viúva de Naim, curou ali corações partidos, a bem da verdade. Isso nos mostra que nós sentirmos dor de perda, não é sinal nenhum de fraqueza. Algumas pessoas chegam até com um tom de religiosidade nos dizer aquilo que ficou para trás, deixe para trás. E é bem verdade. Em muitos casos nós precisamos virar a página, mas existem casos que sim, abrem uma ferida na nossa jornada, na nossa história de vida, no nosso coração, e principalmente quando esta perda ela parte para o lado humano. Perdemos um ente querido, temos essa experiência humana que Deus, bem da verdade, Ele se importa com esse sofrimento e essa tristeza que nós temos com relação a isso. E vamos entender um pouco disso pela perspectiva divina. E a Bíblia ela nos convida a olhar as perdas da nossa vida a partir de uma nova perspectiva. A soberania de Deus, nem todas as perdas são compreensíveis, mas a fé nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Ou seja, o sentimento humano muitas vezes não consegue entender a dor da perda e fica debruçado sobre aquilo a vida toda, impedindo que a vida avance até em certos casos. Romanos 8:28, ele nos fala sobre isso. Ele pode de alguma forma usar então até mesmo as situações difíceis da nossa vida para nos trazer um bem e através disso também resplandecer a sua glória. Quando ele diz ali justamente em Romanos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. E quando nós falamos todas as coisas, está englobado também tristezas, angústias, perdas, está englobado todas as coisas efetivamente. E alguns de nós demoramos a perceber esse tipo de sentimento divino nas nossas vidas e nós deixamos-nos ser consumidos pela dor em determinados momentos. O propósito por trás da dor, às vezes a perda nos leva a um processo até mesmo de amadurecimento, de nós reavaliarmos prioridades na nossa vida, buscar mais a Deus até mesmo e encontrar novas direções. O salmista declara: foi-me bom ter eu sido afligido, veja só, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, versículo 71, diz exatamente desta forma, o salmista dizendo: foi-me bom ter sido afligido. Olha só, que expressão forte, para que aprendesse os teus estatutos. Ele estava dizendo, se fosse de uma maneira tranquila, eu não teria me voltado a esse aprendizado dos teus estatutos. Então o Senhor, que conhece o nosso ontem, hoje e amanhã, ele às vezes, digamos em um português entendível, ele às vezes força a situação humana para que nós possamos afunilar e entrar pelo caminho que ele quer. A promessa da restauração de Apocalipse 21:4 que diz assim, que embora nem tudo seja restaurado na forma como nós esperamos,
diz assim, ó, a esperança cristã não é negador, mas aponta para um futuro onde a plenitude de Deus prevalecerá. Você pode ler Apocalipse 21:4 e verá isso que eu estou te falando. Nós, às vezes, a Bíblia fala de um Deus que restaura almas, de um Deus que consola e enxugará neste dia que está falando em Apocalipse todas as lágrimas. Do ponto de vista humano, por que um ser humano chora? Ele chora por alguns motivos. Ele chora porque foi maltratado, ele chora porque está sentindo angústia, ele chora porque sente muita dor, ele chora pelo abandono, ele chora por vontades. E o sentimento humano, que às vezes para um é compreensível, para outro não. Nós possuímos organismos diferentes, corpos basicamente iguais, porém organismos diferentes. Cada um é sensível de uma forma a determinado sentimento. Mas olhando do ponto de vista espiritual, eu diria, nós vemos que o Senhor, Ele cuida do homem justamente nesse momento. Então, as perdas nos ensinam, no ponto de vista espiritual, a valorizar o presente, as pessoas que temos ao nosso lado, as oportunidades que surgem para nós. Existe um velho ditado que diz que cavalo arriado é muito antigo. Cavalo arriado não passa na porta duas vezes, ou seja, não podemos perder oportunidades. Agora, esta fala nada tem a ver com sairmos como louco, abraçando tudo que aparece na nossa frente. Não podemos nos esquecer que às vezes nós sofremos perdas justamente por abraçarmos correndo alguma coisa sem consultar a Deus. Existem situações e situações na nossa vida que nós temos que analisar o porquê estamos chorando por perdas. Eu oro por você para que o Senhor abra a sua mente, abra a minha mente, e que nós possamos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas e nos apegarmos a Romanos 8, que diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Senhor Jesus, nós oramos nesta noite, entregamos as nossas vidas diante da Tua presença, diante do Teu trono, na palma das Tuas mãos, porque nós somos, na verdade, Pai, pessoas que somos 100% dependentes de Ti. Nós até mesmo podemos, em alguns momentos, tomarmos decisões por si só, mas certamente essas decisões sem o Teu direcionamento nos trará perda, nos trará dano, nos trará lágrima. Senhor, e quando nós perdemos, muitas vezes, é na dor que nós lembramos de Ti. A maioria dos seres humanos é assim. Quando está tudo bem, não se lembra do Criador. Mas quando dói, quando perde, lembra que o Senhor existe. Então eu te peço, Pai, assim conforme diz a Tua palavra, que toda perda que já aconteceu na minha vida, e eu falo por mim, Senhor, que tudo aquilo, Jesus, que aconteceu já, digamos, do ponto de vista humano, de ruim na minha vida, que o Senhor possa usar na minha vida e da minha família como um aprendizado, como um enriquecimento, e que nós possamos, através da dor, nos dobrarmos diante de Ti. Senhor, se não nos dobramos no momento em que tudo vai bem, Senhor, a nossa vida, ela precisa de Ti. Assim como a corça anseia por águas, a nossa alma, o nosso espírito anseia por Ti, Jesus. Então eu te peço nesta noite que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, fazer o que de necessário for para que nós possamos nos aproximar da Tua presença, nos rendermos a Ti, Pai, da maneira que for e do jeito que seja, mas que o importante também seja
que nós estejamos debaixo das tuas mãos, guardados pelas tuas potentes asas, ó Altíssimo, e tenhamos a segurança de termos um Deus que nunca perdeu uma batalha. Entregamos a nossa casa, os nossos filhos, entregamos os nossos pensamentos, os nossos projetos nas tuas mãos, para que o Senhor trabalhe e traga até nós, Pai, não aquilo que queremos, mas a tua vontade prevaleça. Oramos nesta noite e te agradecemos, porque até mesmo a dor serve de ferramenta para que o Senhor nos ensine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos, se esta palavra falou com você, encaminhe para mais uma pessoa e faça com que esta pessoa ela faça parte deste canal e também ouça aqui pregações que lhe serão alimento espiritual, alimento para um dia que estiver necessitando, para um dia que estiver desolado, para um dia que estiver precisando de um direcionamento. Deus fala através da sua palavra. Amanhã às 7 horas da manhã estarei aqui de volta no programa Começando o Seu Dia com Deus. Deus abençoe a sua vida e até lá.